É assim, a gente não, como autista, a gente fala assim, é uma pessoa que tem altas especificidades, como tem altas habilidades. Porque assim, eu posso ter um autista leve, eu ser uma pessoa, ter um filho, um neto, um aluno leve, mas essa é como se fosse uma característica que aumenta essa probabilidade cognitiva da criança. Então, é uma criança, olha bem, que não precisa de comando, como é o caso do seu filho, ele não precisa de comando, ele realiza, ele tem autonomia para realizar, tá? Ele consegue ter noção espacial, porque literalmente montar peças é uma grande. Então, ele pode ser pessoas especialistas com espaços, né? Com a noção temporal, noção espacial e temporal. Ele tem capacidade de se organizar sozinho. Então, você vai atribuindo, por exemplo, quando você fala que ele tem foco, né, nos benditos dinossauros, explica a vida dele, como é que essa pessoa é, como é que esse dinossauro é, quando ele existiu, o tempo que ele existiu, vai colocando mais conhecimento. Então, vamos supor uma coisa muito importante para todas vocês. Boa noite para todo mundo. Uma criança autista que tem um foco muito grande, você aproveita aquele foco para auxiliar ele nas dificuldades dele, tá? Porque assim, o autista ele tem grandes problemas muitas vezes nessa comunicação. Ele se comunica com esse hiperfoco dessas habilidades que ele tem muito grande, mas às vezes não tem autonomia para pequenas coisas. Você está me entendendo? Então, sempre, porque aquele hiperfoco dá segurança para eles. Quando ele fala demais sobre aquilo, quando ele sabe, conhece muito, você pode ter certeza que esse cognitivo dele preservado auxilia ele no dia a dia. Porque isso dá segurança. Ele falar sobre determinadas coisas, isso dá segurança. Isso nós chamamos de, como ele não sabe transitar nessas diferentes emoções, ele utiliza esse hiperfoco para dar segurança, para ficar mais tranquilo. Então, aproveite esse hiperfoco dele e leve isso para outras situações. E leve isso para outras situações. Tá? Então, isso é muito importante. Porque, assim, daí você vai estar auxiliando ele, Laís, a fazer ajustes no meio ambiente. Porque, assim, a vida é feita de ajustes. E essa é a grande dificuldade da nossa pessoa autista. Tanto a criança quanto o adulto. Quer dizer, quantos ajustes você teve que fazer para estar aqui? Questão de tempo, prioridade, ligar o computador, acertar o material, ver o que você precisa saber. E tudo isso são ajustes. E essa é a grande dificuldade da criança e da pessoa autista. Ele não consegue. Então, ele se perde no meio. Quando ele se perde, você volta o foco dele novamente. Olha o seu dinossauro, olha que legal, ele está aqui, ele vai estar participando da conversa, daquilo que você está tendo dificuldade, ele vai ficar aqui. Tem alguns autores da pedagogia, da aprendizagem, que falam assim, toda criança precisa ter um interesse. Se ela não tem, é porque a gente não sabe ainda o que ela gosta. Nós temos que descobrir este hiperfoco dela, este centro de interesse. Partindo disso, por exemplo, nós mulheres, quais os nossos centros de interesse? Nós temos vários centros de interesse, mas tem alguns que você não consegue viver sem ele. Por exemplo, eu estava falando com o Lucas. Lucas, preciso gravar alguns vídeos longos, mas para gravar esses vídeos longos, eu preciso ter o cabelinho arrumado. Eu não vou aparecer numa câmera que vocês olharem comigo toda destramelada, né, descabelada. Eu preciso. Então, essa minha característica é para me dar segurança. Não que eu vou ficar mais bonita, não que eu vou ficar mais. Não é isso. É porque isso me concede a segurança. E todos nós temos uma zona de conforto que nos dá a segurança. Tá? E a gente precisa levar isso para a criança autista. Gente,
A estruturação do espaço, do meio ambiente. Às vezes eu vejo pais comentarem comigo assim, professora, mas ele não se acomoda. Professora, mas ele não dorme direito. Professora, mas ele não come direito. Professora, mas ele vai numa festa, ele não consegue se ajustar. O que nós, como professores, como pais, como famílias, precisamos entender sobre isso? A estruturação do meio ambiente. Às vezes eu falo assim, vocês lembram que eu gravei um vídeo, não sei se vocês já assistiram e vão ver isso mais para frente, quando eu falo das pistas sensoriais na hora de dormir. Diminuir a intensidade das luzes, ter uma cama onde só ele que dorme naquela cama, se é dividida, mas assim, o espaço dele no lado da cama, como ele divide o espaço, ter sempre o mesmo horário. Tudo isso é uma demanda que nós temos que exigir, não, mostrar para a criança. Porque lembre-se que a criança autista, ela tem grandes dificuldades de fazer essa estrutura sozinha. Então, se eu quero uma pessoa autista, uma criança autista, que tenha menos desorganização, diminua a sua desorganização, nós, como responsáveis por esta criança, nós temos que organizar a vida desta criança. Somos nós. Inclusive, quando eu falei para você, na hora de dormir, diminuição das telas, né? Diminuir as telas. Se eu quero que ela coma todos os dias, eu tenho no mesmo espaço, eu não posso competir a hora da alimentação com televisão, hora da alimentação com outras coisas, fazer tarefa, a mesa, às vezes tem uma série de objetos em cima da mesa que não fazem parte da alimentação. Por quê? Porque o autista, o funcionamento dele acontece quando existe uma organização de espaço. Quando existe, por cada um de nós, uma organização, uma estrutura deste meio ambiente onde ele convive. Vai brincar? Não é aquela cesta cheia de todos os brinquedos. Não. Existe uma cesta que tem que ter os brinquedos de sons, outra cesta ou outra sacola que tenha objetos de encaixe, outra cesta que tenha objetos do dia a dia dele, do que ele mais gosta. Por quê? Porque ele precisa dessa organização. Quando nós organizamos a vida da criança autista externamente, nós estamos organizando internamente. Ah, mas ele não faz isso. Mas você quer que ele tenha um comportamento adequado de comer, de dormir, de brincar? Se você não organizou, não auxiliou ele a organizar esse espaço. Então, eu vejo crianças desorganizadas pela grande dificuldade de organização e na estrutura desse espaço. Quando eu monto um plano de desenvolvimento individual, eu sei quais as grandes dificuldades dele. Eu sei da capacidade dele, do potencial dele, do interesse dele. Baseado nesses aspectos positivos, eu vou ver como que eu vou trabalhar as grandes dificuldades dele, tá? Isso com relação a conteúdo, com relação à organização do espaço, estruturação do espaço, comportamento, tudo isso é a escola que faz. Mas vamos levar isso para dentro de casa. Neste momento, você tem que fazer um plano de desenvolvimento individual. Primeiramente, você quer que ele faça as atividades, tá? Não existe passe de mágica, mas existe combinados, existem princípios. Vamos lá, a criança autista, qualquer um de nós, mas principalmente a criança autista, ela precisa de uma estruturação do espaço dela. Então, assim, ela tem que ter sempre o mesmo lugar. O material dela de sala de aula, que é o material que ela faz tarefa em casa, tem que ser algo que chame a atenção dela. Por isso, assim, eu sempre falo, pais, comprem cadernos, coloquem figuras do que eles gostam.
porque eu vou ficar com aquilo ali do que eu gosto. Vamos supor, eu gosto do amarelo e minha mãe comprou um caderno laranjado porque ela gosta do caderno alaranjado. Não, nós temos que saber quais os interesses dessa criança, do que ela gosta mais, e uma das coisas muito importantes, ver qual horário melhor, porque cada criança tem um ritmo, e isso nós chamamos de plano de desenvolvimento individual. Então, anotem aí. Primeiro, eu preciso saber, ela tem espaço? Ela tem o mesmo lugar todos os dias? Mas faça um lugar que ela escolha. Deixa a criança escolher. Mamãe, eu vou fazer no meu quarto. Eu sempre em mesa, tá, gente? Eu vou fazer na cozinha. Eu vou fazer, mas assim, tem aquele espaço. Aquele espaço deve estar pronto para ela. Então, assim, coloque uma toalha do que ela gosta, coloque o material didático, sempre tenha algo de interesse dela nessa mesa, não divida essa mesa com outras coisas, com celular, com televisão, com som, não divida. Então, claro, não é um passe de mágica, eu vou fazer tudo isso e vai acontecer. Não, nós vamos fazendo isso gradativamente, sabe? Nós vamos fazendo isso gradativamente. Isso nós chamamos de estruturação do ambiente, estruturação desse espaço, do tempo dessa criança, mas principalmente organizando internamente. Quando eu organizo aqui, do lado de fora, aquilo que eu falei, eu estou organizando a criança internamente. Não existe outra forma a não ser isso, tá? Então, existem crianças que se organizam sozinhas, não necessitam de nós. A criança autista necessita. Ela necessita de ter algumas ferramentas que dão segurança para ela. Como a Laísa falou assim, ele gosta de dinossauros, ele gosta de jogos de encaixe, ele fala sobre isso. Então, quer dizer, os dinossauros servem como uma ferramenta de segurança. Toda criança tem algo que gosta muito, algo que aquilo faz parte da vida dela. Vejam nós, pessoas típicas, você precisa de determinadas coisas. Por exemplo, eu dirijo, mas para dirigir, no meu carro eu preciso entrar dentro do carro, eu preciso ter o quê? Saber que eu tenho gasolina suficiente. Tudo isso são princípios. Eu preciso saber para onde eu vou, o tempo que eu tenho e qual é o caminho que eu vou fazer. Mesmo isso de forma somente na memória. Só que o autista, a criança do 0 aos 12 anos, ela precisa dessa organização, sabe? De uma forma descritiva, com figuras. Daí eu falo assim, sempre assim, existem alguns princípios da aprendizagem que a gente não pode jogar fora. Piaget foi um pediatra, neurologista, que dividiu a criança do 0 aos 12 anos em estágios. Ele não conhecia a criança autista. Mas por que ele dividiu em estágios? Ele dividiu para a gente conhecer melhor. E do 0 aos 12 anos, o princípio do processo de aprendizagem do 0 aos 12 anos é concreto. E o que significa concreto? Ele tem que saber o espaço onde ele está, o que vai ter nesse espaço, o que vai dar segurança para ele, o que ele vai fazer. Então, divida, sabe, a atividade de classe, do que ele tem para trazer para casa, divida. Olha, nós vamos fazer um combinado. Então, eu vou colocar aqui um tempo para você. Nós temos uma coisa chamada temporizador. É um objeto como se fosse uma ampulheta, onde vai descendo, ele põe no temporizador. Então, durante este temporizador que existe aqui, você vai fazer essa atividade. Como eu e vocês temos noção de tempo, tá? Como nós temos noção de tempo, nós temos que criar memórias, pistas mentais desse tempo para ele. Porque é difícil uma criança do 0 aos 12 anos. Tempo é uma coisa muito abstrata. Então, nós temos que mensurar esse tempo, nós temos que criar memórias de trabalho. Então, aqui eu tenho um temporizador. Olha bem,
Você vai dar para ele fazer, olha, enquanto esta ampulheta tiver desta forma, deixa eu ver, pôr bem aqui, é aqui, ó. Então, vou esperar descer todo, e você espera aqui, você fala assim, enquanto estiver funcionando isso, você tem que terminar a atividade. O temporizador serve como motivação, o temporizador serve como instrumento de interesse da criança. Então, tá aqui, olha, eu virei, vamos supor que já desceu tudo, então eu falo assim, enquanto esse recipiente estiver descendo, você tem que fazer atividade. Vocês me entenderam? Então, eu tenho este temporizador, eu tenho este temporizador, olha aqui, ó, tá? Este outro é outro, depende do quanto tempo você quer que ele faça atividade. Professora, mas ele vai ficar olhando? No momento vai, mas você diz assim, enquanto estiver descendo essas bolinhas, você tem que fazer a sua atividade. Tem outro temporizador aqui. Esse daqui é de cozinha, é um reloginho de cozinha, olha aqui. Tá? Então, aqui eu coloco, aqui tem o tempo, olha, tem os números aqui, eu giro isso daqui, peraí, deixa eu ver, eu giro isso daqui e digo, ó, durante 5 minutos, tem um barulhinho, não sei se vocês estão ouvindo, e ele vai até ele apitar. Quando terminar, você já tem que ter feito a atividade. Então, eles vão aprendendo, e isso é interessante para a criança. Tem outro temporizador também, que é usado na cozinha, e que eu uso para fazer o tempo. Então, quer dizer, olha aqui, a tarefa de casa você vai fazer, e aqui tem o tempo aqui, olha aqui. Em 5 minutos você tem que fazer essa atividade. Então, tá aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu marco bem. Em 5 minutos você vai fazer a atividade. Por quê? Porque daí você está dando uma pista para ele. Isso é organização de tempo. Isso é a organização de uma rotina. E isso você estimula. Como eu disse para vocês, sempre falo sobre isso. Nada é um passe de mágica. É eu fazendo, orientando, estruturando o espaço, estruturando as atividades, dividindo a tarefa da professora. É uma tarefa muito grande. Então, ele vai fazer em 3 momentos. Daí, utilize o temporizador. Como que eu posso fazer uma atividade? Vamos lá, uma criança de 3, 4 anos. Uma criança de 3, 4 anos, 2 a 3 ou 4, 5 anos, autista, num nível severo, como você disse, ela não tem uma organização interna, tá? Tanto é que eu falo sempre sobre essa desordem. Ele não tem uma organização. Então, quando nós estruturamos o espaço, nós estamos dando condições para ele não jogar tudo no chão. Porque assim, se ela sabe que numa caixinha tem 2 peças que ela vai fazer um encaixe, nem que seja 2 peças, começa com 2 peças. Porque são coisas pequenas que nós temos que fazer, porque nós estamos trabalhando com crianças autistas que têm grandes problemas de interação e de comunicação, Valéria. Comportamentos alterados, porque ela é severa na sintomatologia. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque só se ela tiver uma deficiência intelectual. Daí é outra também desorganização. Mas um autista severo, somente, Valéria, ela tem dificuldade nessa organização. Então, a professora tem que fazer um portfólio, lembra que eu falo sempre sobre isso, um portfólio de quem é o seu aluno. É o João, vamos lá, vamos colocar. Sempre eu falo João. Eu tenho uma fotografia do João. O João senta aonde? O João senta nessa cadeira. O João gosta do quê? O João gosta de um carrinho. Então, a foto do carrinho. O João tem um pai e uma mãe. Aqui está a foto. Tudo isso, gente, é para organizar as questões internas dele. Mas, professor, isso ele sabe sim. Só que eu preciso organizar. Se eu, como professora, e eu, como mãe, e como família, eu não organizo a vida dessa criança, ele não vai aprender. A escola tem que partir do princípio que eu tenho que organizar, estruturar esse espaço. Quando eu estruturo esse espaço,
eu dou para essa criança informações, pistas mentais. Como é que o João vai saber aonde ele senta se não tem uma organização visual? Como é que o João vai saber o que fazer se ele não tem uma orientação? Ó, acabou agora o temporizador, esse aqui, tá? Fez um barulhinho, tá bom? Foi os 5 minutos. Então, tudo isso precisa ser organizado. Então, nós temos que partir do princípio que nós temos que conhecer esta criança. Conhecendo que essa criança tem dificuldade de interagir. O que é interação? Ajustes com tudo. Ajustes com roupa, ajustes com o óculos que ela usa, ajustes com a comida, ajustes com o espaço, com o professor que está falando, ajustes. O mundo é muito diferente para ela. Então, com isso, esta criança precisa desta organização, da estrutura do meio ambiente. Esse passo a passo tão fundamental para a criança poder aprender. Você está tendo uma criança que já teve uma crise, né? Ele teve uma crise. A crise nada mais ele está dizendo para você, Vânia, eu não sei o que fazer. Chegou um professor novo, não é que ele não aceite. Isso é um total desconhecimento da criança. Então, assim, uma das coisas, quando nós vemos um comportamento diferente, sabe, Vânia? Nós temos que pensar o que eu posso fazer para... Não estou dizendo que isso pode não acontecer, para diminuir essa intensidade de comportamento. O que eu posso fazer para ele não ter essas crises, para ele não ter esses comportamentos que são desafiadores, que atrapalham ele, que causa realmente em nós uma... a gente não sabe quando não sabemos o que fazer com essa criança. Então, assim, lembrando que todo comportamento tem alguma coisa que nós podemos antecipar. Por exemplo, todas as vezes, então, aquilo que eu falei para vocês, façam um portfólio da vida dessa criança para que ele tenha uma segurança. Quem é ele, quais os profissionais que trabalham, a sala que ele está, a cadeira que ele senta, o material que ele tem, ok. Mas toda mudança precisa ser antecipada. Vamos supor, amanhã nós vamos sair por um passeio. Quem é o motorista que vai levar? Quem vai participar do passeio? Onde nós vamos? Tudo isso tem que se for assim, como uma revista em quadrinhos. Professora, mas a gente não tem fotos de todas. A gente pode desenhar, a gente pode fazer um esquema, porque aquilo dá segurança. Então, por exemplo, vai mudar um professor. Quando tem uma sala que tem uma criança autista, a gente tem que tomar muito cuidado com as mudanças que podem acontecer. Porque, às vezes, um professor não fica doente, vai faltar no outro dia porque ele quer, porque aconteceu. Então, o que nós podemos ter? Sempre uma carta na manga. Então, este é seu professor. Mas se ele ficar doente, pode vir outro professor. Então, quer dizer, você está dando, não só falar, mensura na foto mesmo, porque ele precisa dessas pistas para se organizar. Lembrando que ele tem uma desordem interna. E essa desordem interna, ele reflete neste comportamento, ainda mais sendo um TDAH. O TDAH, ele tem, além disso, ele tem um déficit de atenção. Ele tem, se é um TDAH combinado, ele tem um déficit de atenção, ele tem uma hiperatividade e uma desorganização muito maior do que só uma criança tem. Então, se nós não organizarmos dessa criança com essas pistas, nossa criança nunca consegue se ajustar. Vão ser aqueles adultos que têm crises constantes, que não conseguem permanecer num ambiente de trabalho, aquelas crianças que buscam outras fontes de recurso, como, por exemplo, a bebida e a droga, porque nós, professores, precisamos ajudar a criança a fazer esses ajustes. Eu não sei se vocês assistiram já eu falar, uma vez eu fui trabalhar num município, no estado do Paraná, e uma professora que estava fazendo o curso
disse assim, professora, eu tenho 2 crianças autistas e eu vou fazer isso que a senhora está falando. Passado algum tempo, ela fez uma ligação para mim, ela tinha meu telefone, ela ligou, professora, nós ganhamos uma viagem para o Beto Carreiro World. Nós não vamos levar a criança autista. Eu falei, vocês vão cometer um crime, porque essa criança precisa ir sim. Mas o que eu faço? Eu falei, faça um portfólio. Você vai fazer um portfólio. Quem é o motorista, a roupa que esse motorista vai vestir, as crianças que vão, o lanche que será oferecido, as paradas que eles vão fazer, quem vai acompanhar essas crianças, os brinquedos que tem, eles ligaram para o Beto Carreiro World, eles mandaram as fotos de todos os brinquedos, de todo o parque, dos banheiros que existem, dos lugares de comer. Quer dizer, isso dá segurança. Por que a criança precisa? Lembraram que eu falo sobre o Piaget, que ele só aprende o concreto? Porque ele precisa dessas pistas antecipatórias. Essas pistas antecipatórias fazem com que essa criança se regule. Até nós, pessoas típicas, quantos dias vocês... peraí, o meu dia está totalmente desorganizado. Você faz um checklist, você faz uma relação de coisas que você tem que fazer. Isso são mecanismos antecipatórios e que você, pelo menos, você pode até nem fazer, mas você sai com aquele papelzinho na mão. Vou fazer isso, isso, isso. Isso te dá o quê? Segurança. Para a pessoa autista, você tem que organizar ela, e para a criança autista ainda TDAH, Vânia, você tem que organizar a vida de tal forma, porque quando você organiza, que já falei várias vezes no dia de hoje, quando você organiza essa criança externamente, desculpe, você está organizando essa criança internamente. Tá bom, meninas? Então, é um passo a passo. Eu creio que o nosso mundo será bem melhor a hora que a gente compreender um pouco mais esse mundo autista. Até nós, sabe por quê? Porque, olha bem, cada criança leva um brinquedo, ele tem o dele, mas cada criança tem. Olha bem, você vai numa, vamos supor, numa loja, você pensa numa roupa. Olha bem, nós estamos falando de previsibilidade. Você pensa numa roupa. Eu vou comprar uma camisa amarela. Mas a vendedora te traz a amarela, te traz a laranjada, traz de manga comprida, traz de manga. O que você faz? Você fica confusa. Você fala, meu Deus, mas eu tenho dinheiro para comprar uma blusa e todas são bonitas, todas eu quero todas, mas você tem que fazer uma escolha. Mas nós temos essa previsibilidade. Mesmo saindo chateada de não ter comprado, mas nós temos autonomia para ter essa previsibilidade. O autista, não. Então, quando é dia do brinquedo, a professora deve fazer um combinado com todas as crianças. Qual o brinquedo que você vai trazer? Peça para a mãe. Hoje nós temos o celular, gente. Hoje nós temos uma série de coisas. Tire uma foto. Então, assim, vai estar na parede, em qualquer lugar, os brinquedos que estarão no dia do brinquedo. Por quê? Você está criando nesta criança uma organização interna, você está criando nesta criança o quê? Memórias de trabalho. Isso é muito importante. Isso é fundamental, porque você está organizando essa criança, Valéria. Porque ele não é uma criança que funciona da mesma forma que as outras. Espera aí, ele até pode brigar, mas ele não entra numa crise. A nossa entra, porque ela não sabe, ela desconhece os brinquedos, daí ela entra, ela não conhece as regras e as normas, ela vai aprender. Mas para ela começar a aprender, eu tenho que organizar o quê? O mundo externo dela. Lembre-se disso, partem desse princípio. Tudo que você for fazer, que jeito que eu estou organizando o mundo externo? Um dia meu neto chegou, já falei isso para vocês, outra vez, ele chegou aqui em casa e falou, vovó, meu pai me deixa confuso. Por quê? Porque ele sai, ele faz um checklist da onde sai de São Paulo, do que ele vai fazer. Só que ele não faz nada do combinado, o pai da criança.
E o que acontece? Eles totalmente desregulados. Só que agora ele já está com 8 anos e ele tem autonomia, ele tem algumas coisas que ele diz, meu pai me deixa confuso. Ele não sabe se organizar, mas ele já diz, eu não vou entrar em crise porque o pai me deixou confuso. Então, quer dizer, tudo isso, gente, é necessário para que a criança aprenda. Então, se nós organizarmos o mundo externo, nós estamos organizando internamente a criança. Que ele está com debaixo da camiseta, só para as meninas saberem, eu dei até um exemplo lá em Pérola, de uma pessoa adulto autista, que para ele mudar a cor da camiseta dele, era que dava segurança para ele. E daí, quando ele vestiu outra camiseta, ele pôs por cima, mas a camiseta dele por baixo, que ele gostava. Porque isso é previsibilidade. Ele precisa dessa segurança. Então, do mesmo jeito da camiseta, você tem que mostrar para ele uma certa previsibilidade. Você tem que organizar este mundo para ele. Ele não sabe, assim, o espaço é muito grande, a estrutura da escola é grande, ele tem medo até de pisar, como você está mesmo dizendo, porque ele desconhece esse espaço. Ele vê, daí vocês vão me dizer, mas professor, ele está vendo, mas ele não está tendo domínio sobre aquele espaço. Nós, pessoas típicas, a gente vai num espaço que a gente não conhece, você olha, você observa tudo que tem ao redor, e depois que você observa, você entra. Tá? Ou se você entra de uma vez, mas depois você vai observar a estrutura daquele espaço. Isso é realmente para a criança é um grande desafio, principalmente ela é uma criança disléxica, que tem também uma desorganização, e possivelmente seja uma criança TEA, pelo jeito, que também tem uma desorganização. As duas coisas. Então, organize, faça um passo a passo. Olha, aqui está a quadra, vista por fora. Aqui está, pedaço por pedaço dessa quadra. O que tem nessa quadra, as cores dessa quadra, para ele poder se familiarizar. E daí volto naquela mesma coisa que eu falei agora há pouco. Você está organizando externamente para ele poder reconhecer e identificar as coisas de dentro, porque é isso o desafio da criança autista. A criança autista não consegue fazer esses ajustes que nós fazemos. Para nós é muito difícil de entender isso, mas em tudo que nós formos fazer com a criança autista, que faz parte do espectro, seja ela leve ou severa, eu tenho que organizar. Conforme eu vou organizando, e outra coisa, se ela for em outra quadra, ela também não vai entrar. Por quê? Eles não generalizam o conhecimento. O que é generalizar? A quadra que eu entrei agora, o que amanhã é outra quadra, é uma quadra diferente. Pode até ser igual, mas ela é diferente.